Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia. Bora para mais um acordar da vizinha. Aquele momento especial, estou sem voz, do nosso dia que a gente traz cor, luz, vida, sentido a tudo aquilo que a gente faz. Aquele momento da gente recarregar as nossas energias para que a gente viva um dia incrível, para que a gente faça do nosso dia um dia incrível. Bom dia, vizinha maravilhosa! Muito bom você aqui. E a gente vai começar o nosso acordar, mas antes de começar o nosso acordar, eu preciso lembrar vocês que daqui uma semana a gente vai ter o nosso workshop. A sua saúde fala o que a sua emoção cala. Nós vamos falar sobre saúde, nós vamos falar sobre emoções, nós vamos falar sobre você. Como é que você faz para pegar tudo aquilo que você tem de melhor em você e transformar em potência na sua vida. Então vamos juntas. Ó, Vivi chegando. Bom dia, bom dia, bom dia, Vivi. E aí, o nosso acordar de hoje, inspirado no meu livro da consciência, ele traz o quê? Por que fazer terapia? Será que a gente precisa fazer terapia nessa vida? Será que terapia é coisa de louco? Então vamos lá, por que fazer terapia? Eu, como terapeuta, sou suspeita para falar. E assim, saibam vocês, toda boa terapeuta também faz terapia, tá? Então eu tenho a minha terapia, eu tenho a minha terapeuta, estava com ela na semana passada, porque sim, a gente precisa se olhar. E aí não só na terapia individual, mas como na terapia em grupo, também faço parte da terapia em grupo, né? Mas aí é mais voltada para a parte do empreendedorismo, essa terapia em grupo. Inclusive estávamos imersas nessa última sexta e sábado, por isso inclusive na sexta que não estava aqui com vocês. Vamos lá, então veja a terapia como um processo lindo de autoconhecimento. O primeiro grande passo é separar as suas dores daquelas que não são suas. Então assim, quando a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de o quê? De olhar para dentro e se conhecer, buscar se conhecer. Quando eu começo a buscar me conhecer, a primeira coisa que a gente começa a fazer é assim, opa, isso daqui, essa situação tá comigo, mas ela não é minha, eu vou devolver para o remetente. Opa, esse peso que eu tô carregando aqui não é meu, eu vou devolver para o remetente, ou eu vou soltar, porque ele nem existe, eu que tô criando ele. E a gente começa, quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente começa a entender que a gente vive coisas, que a gente carrega coisas na nossa vida que não são nossas. E a gente precisa simplesmente devolver para as pessoas certas. Então, quantos problemas, reflete aí, vizinhas que estão aqui e as que vão assistir depois, quantos problemas você carrega que não são seus? Ao pensar no papel da terapia, ele criou uma metáfora, que é a seguinte: imagina que do seu nascimento até esse momento que você está vivendo na sua vida, existe uma corda. Você está amarrado com essa corda como se fosse uma tirolesa. A corda, ela vai permitir você fazer toda a trajetória da tirolesa. Chegou uma criança aqui que acabou de acordar. Bom dia! Então essa corda, ela vai permitir que você faça todo o caminho, toda a trajetória da tirolesa. De repente, as coisas se complicam. No meio do caminho da tirolesa, as coisas se complicam. No seu parto acontece algo e nasce o seu primeiro nó emocional. Um nó na corda que vai atrapalhar você a fazer a trajetória inteira. Aos 3 anos surge um outro nó emocional. Assim, por toda a nossa vida, muitos nós emocionais vão surgindo na corda.
Então vai imaginando o que são esses nós emocionais. São questões que você viveu e que mexeram com as suas emoções. E conforme você foi sentindo essas emoções dentro de você, eu tô com medo, eu fiquei triste, eu fiquei com raiva, vão surgindo esses nós. E assim acontece por toda a nossa vida. Muitos nós emocionais vão surgindo na corda, o que lhe permitirá chegar até o final. Vamos assim. Assim por toda a vida, muitos nós emocionais vão surgindo na corda, o que lhe permitiria chegar até o final da vida livre, né? Através do caminho da tirolesa, livre e feliz, vai permitir você chegar só até a metade. Por quê? Porque esses nós, eles vão acontecendo e a gente muitas vezes vai entendendo que eles são comuns. Eles são comuns, mas eles não são normais. Bom dia, Jaque maravilhosa. Aí então entra o autoconhecimento. Para te ajudar a fazer o quê? A dar uns passos para trás, entrar em contato com esses nós emocionais e desatá-los. Eu só consigo entender que eu tô vivendo num nó se eu buscar olhar para minha história, se eu buscar me autoconhecer. O autoconhecer é olhar para dentro, é olhar para o que eu vivi, o que aconteceu, por que essa situação mexeu comigo, porque uma mesma situação pode mexer com uma pessoa de uma forma e mexer de outra forma. Então, se você tem irmãos, você sabe bem disso. Uma mesma situação dentro da família. Eu percebo muito isso com as meninas. Uma mesma situação aqui dentro da família. Com a Isa, ela recebe de uma forma. A Manu recebe de outra. Por quê? Porque a alminha delas veio preparada para viver as experiências que elas estão vivendo e receber as situações da forma com que elas estão recebendo. Cada uma vai ter o seu jeitinho, uma vê a vida de uma forma, a outra vê de outra. Para uma situação impacta de um jeito, para outra impacta de outro. Por isso que é o autoconhecimento. Não vai adiantar a Isa querer se conhecer pela Manu e a Manu pela Isa. Eu pelo meu irmão por mim. Eu preciso me conhecer. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu olho para dentro de mim, mais potência eu me torno. Por quê? Porque eu vou me deparar com as minhas sombras e através dessas minhas sombras, que são os nós que a gente está trazendo hoje aqui no texto, a gente consegue ir desatando esses nós e transformando eles em potência, em talentos, em dons, para a gente transbordar na vida. Bom dia, Cá maravilhosa! Coisa linda você por aqui, seja muito bem-vinda. Estávamos juntas, a Cá, aqui ó, essa moça aqui que entrou, essa maravilhosa. Gostou dela, né? A Cá estava comigo sexta e sábado, sentou do meu ladinho na nossa imersão, coisa mais linda, amei te conhecer. Então vamos lá, aqui entra o autoconhecimento, para a gente poder desatar esses nós. Então, assim, ó, a partir do momento em que você começa a se conscientizar que existem questões que precisam ser trabalhadas na sua vida, você passa a se conhecer melhor. Porque você começa a se questionar, falar assim, gente, é comum, mas não é normal eu ter dor de cabeça toda semana. É comum, mas não é normal eu estar super bem no trabalho, feliz, realizada e chegar em casa e me sentir péssima. É comum, mas não é normal eu ter cólica a cada ciclo. A gente começa a sair daquele lugar do automático e a se questionar. Tá bom, é comum, mas não é normal. E o que eu faço com isso? Aí você vem pro workshop que a gente vai viver na segunda-feira que vem. Eu vou ir. Você vai? A Isa vai estar. Quem mais vai estar com a gente?
Aí você vem pro workshop e dentro do workshop você vai entender como é que a gente começa a desatar esses nós. Então, quando a gente começa a desatar esses nós, a gente começa a viver uma vida mais leve, mais feliz, porque a gente está mais consciente da nossa luz e da nossa sombra. Do que de repente pega na gente, assim, porque vão ter situações, vão ter ambientes que vão ativar as nossas sombras. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende, opa, na minha casa eu ativo essa sombra. Então eu preciso olhar para isso, entender onde foi que na minha infância eu aprendi a me defender dessa forma e eu continuo na fase adulta, no automático, fazendo a mesma coisa. Aonde foi que na minha infância, por exemplo, para me defender, eu atacava? Aonde foi na minha infância que para me defender eu me calava? Aonde foi na minha infância que para me defender eu me escondia? Cada uma criou seus recursos. Acontece que hoje na vida adulta a gente cresceu e a gente fica em outros ambientes utilizando os mesmos recursos. E isso vai fazendo com que a gente se desconecte de quem a gente é. E quanto mais eu desconecto de quem eu sou para agradar o outro, mais doente eu fico, mais eu me adoeço, porque eu me desconecto da minha alma, da minha essência. Então, busque pelo seu processo de autoconhecimento. E aí eu juntei esse acordar de hoje, dessa leitura, com uma outra leitura de um outro acordar que eu também fiz hoje, que eu faço algumas leituras. E nesse outro acordar traz o seguinte: é hora de agir. Sua atitude é o primeiro passo para grandes conquistas. Você só vai viver grandes conquistas se você começar a agir. Espera só um pouquinho que tem uma menina aqui mexendo em todos os arquivos do computador. Vamos lá, pronto. Aí vamos lá. Você só vai sair da onde você tá e viver uma vida diferente, sair desse lugar de se sentir estressada, exausta, cansada, sobrecarregada, com dores, vivendo já de repente alguma doença física, se você começar a agir. E você tem a oportunidade de iniciar uma nova fase agora, nesse momento do agora. Falar, chega! Não, cansei de falar que é o mês que vem, eu vou pegar hoje, que eu tô aqui, que inclusive é uma segunda-feira, eu vou começar agora, sem historinha. E quando vier a historinha, eu vou entender por que eu tô me contando historinha. Porque a historinha é o nó, ali para te defender. Lembra da sabotadora que a gente trabalhou no outro workshop? As historinhas, elas vêm da sabotadora. E a sabotadora, ela nasce aonde? Lá no nó. Então, começar uma nova fase a partir de agora. Nunca é tarde para você recomeçar. Chega de se contar historinha. Começa agora. Precisando, sentindo no coração, nós estamos aqui. Vai ter o workshop semana que vem, as inscrições estão abertas. Depois do workshop, a gente vai viver 7 dias juntos de TPM, que é o tempo para mim, afinal de contas. A gente vai viver um workshop, vocês vão ganhar um monte de consciência lá no workshop sobre vocês. E aí o que a gente vai fazer? Vai entrar na ação. Lembra da ação? Ó, é hora de agir. A gente vai colocar em prática aquilo que vocês entenderam no workshop, tá? Então tô esperando vocês. Vamos lá. Nossa cartinha do dia, mentalizem aí o que nós vamos receber no nosso dia de hoje, pra gente finalizar o nosso acordar. Lembrando que nós temos acordar de segunda a sexta-feira, às 8h08 da manhã. E aí, chamem as amigas para estarem conosco. Oi, Josi maravilhosa! Ó, já gostei, seja muito bem-vinda. Já gostei que a Vivi colocou aqui, ó, o que ela decide a partir de agora. Ignorar um problema não faz com que o outro desapareça, mas sim cresça. Exatamente. A gente vai criando um monte de bichinho crescendo, né? Então que a gente possa eliminar esses problemas. E como que a gente elimina os nossos problemas? Olhando para nós, entendendo que tá bom. Porque para que eu estou vivendo esse problema? Por que leva a palavra porquê, a pergunta porquê leva a gente
para paralisação, para vitimização. A pergunta para que leva a gente para ação, para protagonista. Então se pergunte, para que estou vivendo esse problema? E aí você vai encontrar a solução. Coisa mais linda. Ó a Claudinha chegando aí, maravilhosa. Fui no evento com os seus acessórios, arrasei. Malu, seja muito bem-vinda. Então vamos lá, ó. Cadê a Malu? Vamos espalhar amor, Josi. Bora juntas. Nenhum problema resiste a um coração amoroso. A gente espalha amor e a gente faz a nossa parte. Então vamos lá. Olha só que carta mais maravilhosa que apareceu pra gente. Receba aí. Somos os autores da nossa própria história. Está em suas mãos decidir o que fazer com o que está acontecendo neste momento. Vizinha, e aí? Você vai continuar se contando historinha e acreditando nelas? Ou você vai escolher escrever a sua história de uma forma diferente? E fazer a diferença. O papai tá aí, muito bem. E fazer da sua história, da sua vida, uma vida diferente através de viver a sua história. Toma posse do que é seu, vizinha. Você é a autora da sua própria história. Chega de ficar vivendo a história do outro. Chega de ficar se contando historinha e acreditando nas suas historinhas. Bora começar a escrever e viver as suas próprias histórias, através das suas novas escolhas. Uma mentalidade próspera faz escolhas conscientes, não vive no modo automático. Um beijo grande no seu coração. Amanhã, 8h08 da manhã, estamos aqui juntas novamente. Beijo, vizinha! Sejam todas muito bem-vindas. E quem não assistiu, volta lá e assiste. São 15 minutinhos que a gente está aqui, ó, vivendo uma experiência poderosa para nossa vida. Beijo! Amanhã, 8h08, espero vocês.